Olá, boa tarde. Hoje estou aqui em direto para esta live para falarmos sobre terapia da fala. Vamos estar à conversa com a nossa terapeuta da fala, a doutora Catarina Domingues. Ela vai nos explicar e dar algumas dicas sobre terapia da fala. Coisas simples do nosso dia a dia, de quem tem dúvidas. Vamos estar aqui a descobrir um pouco mais sobre a terapia da fala com ela. Então, a doutora Catarina Domingues, vou-te pedir para nos falares um bocadinho sobre ti e sobre a tua experiência profissional. Olá, obrigada pelo convite, Sónia. Então, eu sou terapeuta da fala e tenho trabalhado nestes últimos 10 anos, principalmente com crianças e jovens, nomeadamente dos 2 anos até aos 18, 20 anos, em contexto escolar e em contexto clínica. Pronto, e a doutora Catarina está aqui a trabalhar connosco na Fisiolab. Podem, se quiserem, se tiverem interesse em marcar consulta com ela, podem deixar-nos também durante esta conversa algumas dúvidas que vocês vão tendo sobre a terapia da fala. Ela acabou de dizer que trabalha com crianças, não é? Mas também adultos, não é? Sim, também adultos, nomeadamente que possam ficar com alguma lesão após um AVC ou um traumatismo, ou com início de demência, que tenham dificuldade na expressão e na compreensão. Ok, boa. Então, olha, a primeira pergunta, Catarina, que acho que é uma pergunta que toda a gente tem, que é o que é a terapia da fala? Ou o que é que faz um terapeuta da fala? Ok. Um terapeuta da fala é um profissional de saúde e de educação que trabalha principalmente com perturbações ou na promoção de um desenvolvimento saudável de tudo o que nós fazemos, dos pulmões até à nossa cabeça. Ou seja, a parte da respiração, a parte da fonação, da voz, a parte da fala, a articulação, dicção e a parte da mastigação, a parte da linguagem, o conhecimento que temos do mundo, a leitura, a escrita e a comunicação, que muitas vezes pode não passar só pela palavra falada. Portanto, não é preciso haver uma perturbação, um impacto negativo, mas também poderemos trabalhar ao nível da promoção de um desenvolvimento saudável. Ok, então o terapeuta da fala não trabalha só em casos de disfunção da fala, não é? Trabalha tudo o que está relacionado a nós produzirmos a fala, não é? Desde a linguagem, a comunicação, a alimentação, não é? Certo? E o discurso em si. Certo. Porque, na verdade, para falarmos, não basta só abrir a boca. Ok. Falar resulta de um conjunto organizado de funções do nosso corpo, nomeadamente ao nível do planeamento, o que eu vou dizer, ao nível da concretização motora, ou seja, os músculos a mexer, ao nível da respiração, o ar, que é a base da produção do som, ao nível de tudo isto, ao nível da audição, que é a porta de entrada do som. Portanto, resulta de um conjunto de sistemas que têm que estar a funcionar de forma articulada e harmoniosa. Ok, pronto. Então já sabem, resumidamente, o terapeuta da fala, para além de o resultado final é a fala, mas a fala resulta de várias componentes que são trabalhadas pelo terapeuta da fala. Muito bem. E o terapeuta da fala faz parte de uma equipa multidisciplinar? É um profissional que trabalha sozinho? Como é que funciona? Ou como é que tu gostas de trabalhar? Eu gosto de trabalhar em equipa, até porque a minha experiência em Portugal, até 2015, era trabalhar num contexto de equipa com outros profissionais, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, professor de educação especial, os professores titulares, diretores de turma, educadores, a família. Portanto, porque a terapia da fala e o impacto que pode ter ao nível da fala, da linguagem, não se manifesta na sessão de terapia da fala, portanto tem um impacto ao nível da vida, do cotidiano. Ok. Então, da equipa do terapeuta da fala também pode fazer parte outros profissionais de saúde e a própria família da pessoa que está a ser cuidada. Sem dúvida, a família é a base, porque no caso das crianças, os pais são os responsáveis por continuar-se
a intervenção fora do gabinete de terapia da fala. Muitas vezes os pais são os facilitadores, são a comunicação entre o terapeuta da fala e o profissional de educação, quando não há possibilidade de uma comunicação entre a clínica e a escola. Ok, boa. Acho que ficou bastante claro. Então, olha, vamos continuar aqui nas nossas perguntas. Eu queria te perguntar sobre doenças assim específicas, não é? Para quem às vezes nos está a ouvir, pode ficar difícil perceber o que é um problema de fala, não é? Para além de muitas vezes percebermos que a fala é uma questão de conseguirmos ou não, como estamos aqui a fazer, comunicar com outras pessoas. Mas que problemas assim específicos, que doenças é que tu costumas intervir ou que tens um bom... que tu apanhas mais na tua prática clínica? Ok, então poderemos falar de casos em que as crianças já deviam falar, já deviam dizer alguma palavra, e não falam. Ou seja, poderemos estar perante situações de atraso ou perturbação da linguagem e da fala. Em crianças. Em crianças. Também quando nascem com alguma dificuldade, por exemplo, casos de síndrome Down, paralisia cerebral, que já vêm decorrente do desenvolvimento durante a gravidez com alterações e que vão ter impacto ao nível da aquisição da fala, da linguagem, da comunicação e da alimentação. Poderemos estar a falar de crianças com perturbação do espectro do autismo. Temos uma variedade de comportamentos que podem ser mais evidentes do que outros, mas que normalmente pode haver alguns sinais de alerta que são encaminhados pelo pediatra, pelo psicólogo, pelo neuropediatra, para uma avaliação ao nível da terapia da fala, ao nível da comunicação e alimentação. Também poderemos estar a falar, por exemplo, daquilo que é muito conhecido ao nível da leitura e da escrita, as dislexias, que é uma dificuldade na leitura, mas também há outras dificuldades na aquisição e na consolidação do processo de leitura e da escrita. Gaguez, que é, digamos assim, ainda no dia 22 de outubro celebrou-se o Dia da Consciencialização para a Gaguez, ou a disfluência, que é algo muito evidente, ou seja, e muitas vezes constrangedor para quem ouve. Se, por exemplo, temos uma rouquidão que persiste durante 3 semanas, é importante consultarmos um otorrinolaringologista, que é o profissional que vai observar com exatidão como estão as nossas cordas vocais. E o terapeuta da fala, em muitos casos, a intervenção pela terapia da fala é suficiente para resolver, claro, numa atuação não só ao nível do problema concreto, mas ao nível do estilo de vida. Ok, então, basicamente falaste-me aqui em alguns problemas que as crianças podem ter, não é? Nomeadamente o autismo, a dislexia, a gaguez e problemas já que a criança pode nascer, como a paralisia cerebral, não é? E alguma disfunção da fala. Muito bem. E queria perguntar também, ao nível dos adultos, o que é que pode levar alguém a consultar um terapeuta da fala? Assim, patologias concretas podes ou também costumas encontrar no consultório? Bem, naquilo que comumente é conhecido, é mais o pós-AVC, pós-acidente vascular cerebral. Quando as pessoas perdem a fala, não é? Ou a habilidade de falar. De se expressar ou de compreender, de repetir, de ter um discurso fluente. Muitas vezes até conseguem falar, até conseguem dizer as palavras, mas não constroem frases que fluem. Portanto, ao nível da fluência e da repetição. E também ao nível da leitura e da escrita. Pessoas que desaprenderam ou ficaram com comprometimento ao nível da capacidade de ler e de escrever. E a mastigação, porque a área, o lado do nosso cérebro responsável pela linguagem é o mesmo responsável grandemente pelo processo de deglutição. Ou seja, é frequente encontrarmos casos de adultos que ficam com dificuldades a lembrar-se do nome das palavras e a compreender, e que também se engasgam facilmente com alimentos que antes não acontecia. Ok, mas isso tudo também resultante um pouco do AVC? Sim, sim. E para além do AVC, também costumas apanhar outros tipos de adultos ou é mais este tipo de pacientes que vêm procurar a terapia da fala?
Também podem aparecer, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com pacientes, por exemplo, que estão em lares ou centro de dia e que, decorrente do envelhecimento normal ou com o início de demência, poderíamos ter também, porque é sabido que ao longo do envelhecimento as capacidades cognitivas, linguísticas, comunicativas acabam por também ser abaladas. E, portanto, um idoso que gradualmente vai deixando de estar motivado para comunicar é um idoso que vai adoecer gradualmente mais rapidamente. Portanto, a comunicação, enquanto nossa competência inata e sem a qual é difícil nós vivermos, é um processo que acompanha todo o ciclo de vida, comunicação e alimentação. Ok, certo. Então já percebemos que tanto as crianças como os adultos podem beneficiar de terapia da fala em algum momento da sua vida quando deixam ou perdem ou ainda não adquiriram esta capacidade. Agora voltando um bocadinho para as crianças, que é um público que nos pergunta muito e que nos fazem muitas perguntas sobre a terapia da fala. Gostava de perguntar que sinais de alerta os pais que estão lá em casa podem ficar mais atentos quando a sua criança apresenta. Às vezes são coisas simples, não é? Que nós não nos apercebemos no dia a dia, mas que pode estar ali qualquer coisa escondida e que se calhar a visita ao terapeuta da fala pode desencadear ou arranjar uma estratégia para que a vossa criança comece a falar mais rápido ou a desenvolver melhor a linguagem. Okay. É de senso comum que a compreensão é desenvolvida mais cedo do que a expressão. Okay. Ou seja, eu posso pedir ao meu filho para me ir buscar a bola e ele ir buscar a bola e ele não me dizer nada. Isto é compreensão. Ele compreendeu o que é que eu lhe pedi e conhece o nome de bola. Mas ele pode ainda não ser capaz de dizer a palavra bola tal qual como a conhecemos. Nem isso é suposto acontecer, por exemplo, com uma criança de 2 anos. Sendo certo que há sons que são mais difíceis do que outros e, portanto, levam mais anos a ser adquiridos. Portanto, se uma criança de 2 anos não diz absolutamente nada, nem para pedir algo que ela gosta muito, como por exemplo a água ou o xixi, é um sinal de alerta. Ok, mas não dizer nada é não dizer nenhum som ou às vezes elas não dizem propriamente a palavra água? Ok. Também não é suposto conseguirem dizer a palavra água exatamente como nós a conhecemos. Sim. Podem dizer água, um baba, um bá, por exemplo. É normal simplificarem. Mas se uma criança de facto não produz nenhum som, é um grande sinal de alerta, porque é suposto uma criança até aos 2 anos ter explorado a sua boca, ter feito o balbucio, ter produzido vogais, sons, as mesmas sílabas, ter no fundo ir conhecendo o sistema através do qual comunica verbalmente através do mundo. Então é um grande sinal de alerta não produzir nenhum som, nem vocalização. Mas também é um sinal de alerta não dizer qualquer palavra, nem que sejam papá, mamã, que são das primeiras palavras, porque são fáceis, é imitar o que eu estou a fazer com os meus lábios, pá, ma, e portanto é um sinal de alerta, que também nos pode já indicar, poderemos ter aqui um desenvolvimento, uma dificuldade ao nível do desenvolvimento global da fala, da linguagem, no geral, não é? Com 3 anos é suposto uma criança já conseguir juntar 2 palavras, fazer frases simples, quero água, eu quero água, por aí em diante. Por exemplo, após o 2º ano já terminado, em que é o período normalmente de aquisição e consolidação da leitura e da escrita, se continuam a persistir dificuldades recorrentes, então é importante fazer uma avaliação ao nível da fala, da leitura e da escrita, para também despistarmos uma possível dislexia ou outra dificuldade na leitura e na escrita. Algo que também nas consultas que eu vou tendo percebo é que nem sempre estamos despertos para olhar para a boca do nosso filho ou da nossa filha. Muitas vezes, quando eu pergunto aos pais, eles dizem, por acaso nunca reparei, e depois eu peço, então mas agora durante estes dias vão reparar, vejam fotografias antigas, e é frequente, porque
existem cada vez mais alergias, dificuldades respiratórias, asma, sinusites, alergias e por aí adiante. E, portanto, uma boca que não fecha quando não está a ser usada sinaliza um nariz que não respira sozinho. Ok. Então, é importante olhar para a boca da criança. E o que é que deves, o que é que se deve ou o que é que devem os pais procurar na boca da criança? É não fechar? É aquelas crianças que estão sempre de boca aberta, que se cansam muito, que têm uns dentes assim de uma forma um pouco diferente? Pode ser um pouco de tudo, Ok. mas se à partida um pai ou uma mãe não olhou para a boca, quer dizer que os dentes devem estar mais ou menos, a não ser que tenham usado de forma prolongada a chupeta, que também faz com que os dentes adquiram uma posição que não é adequada. Mas se até então não, quer dizer que a boca pode não fechar totalmente, não é preciso ser uma boca assim aberta, mas uma boca entreaberta vai entrando ar, vai nos sinalizando. E nesse caso é importante eu encaminhar para um otorrinolaringologista para ele observar de forma mais objetiva as estruturas ao nível das amígdalas, adenoides, ouvidos, nariz. Ok. Certo, Catarina. E diz-me uma coisa, estavas aqui a entrar pela história das chupetas, acho que vamos deixar isso para outro dia, porque isso dá pano para mangas. É verdade. Mas queria-te perguntar, então e crianças mais velhas, que tipo de outros sinais de alerta se podem encontrar neste tipo de criança? Bem, se estivermos a falar, por exemplo, Criança, jovem, não é? Porque começam a crescer, já não é bem... É suposto uma criança com 6 anos ser competente a usar a fala, ou seja, expressar as suas necessidades, as suas escolhas, aquilo que sente através da fala, porque somos o único animal que utilizamos a fala, então é para isso que deve ser utilizada. Se observamos que a criança não constrói frases completas, ainda tem dificuldade em coordenar o masculino, o feminino, o singular e o plural, também são sinais de alerta para que a criança nos está a dizer que ainda não consegue organizar estes vários aspectos da língua, que é a concordância nominal e a verbal. Se uma criança ainda troca o ontem com o hoje, o fui ver com o amanhã vou ver, também ou seja, é suposto uma criança com 6 anos conseguir produzir frases curtas, mas gramaticalmente corretas, para expressar as suas dificuldades, as suas necessidades e aquilo que quer. Ok. E às vezes quando a gente encontra até às vezes adultos que trocam um bocado os sons, que nós chamamos, parece que têm a língua presa, são aqueles espinhas de massa, não é? Isso também é alguma coisa que a terapia da fala consegue trabalhar? Okay. O que é mais... ou é defeito e não feito? Não diria que é defeito, porque não veio, aquele adulto não veio assim, mas a verdade é que no tempo que devia ser intervencionado não aconteceu. Ou no tempo em que devia ter modelos que reforçassem a produção correta de determinados sons, não aconteceu. E sabemos que ao longo dos nossos anos vamos tendo uma capacidade de corrigir os erros que demora mais tempo. Estamos a falar principalmente de sons que são dos últimos a ser adquiridos. Estamos a falar dos sons R, R, L e aqui no contexto moçambicano do som Lhe. Portanto, é normal termos adultos que não produzam estes sons ou nem sempre os produzam dependendo da palavra. Não vou dizer que é impossível, mas exige um treino de forma mais consciente por parte do adulto que, de facto, se não tiver impacto no seu cotidiano, e isso já vai ser como uma característica dessa pessoa. Portanto, é importante procurar ajuda se isso tiver impacto no seu cotidiano. Ok, como basicamente tem muitas coisas que nós também fazemos, não é? Se a pessoa não sente diferença no seu dia-a-dia, se não tem impacto nenhum, não há necessidade de ter uma terapia específica para corrigir isso. Pronto, só quando altera alguma coisa na sua vida ou que
seja algo constrangedor, que não goste, não é? É que a gente deve procurar. Olha, outra coisa que nos têm perguntado muito e feito aqui algumas perguntas é sobre a questão da introdução de uma segunda língua ou da bilíngue na vida de uma criança ou de um bebê, ou quando começar a introduzir a segunda língua ou as duas ao mesmo tempo, como é que deve ser feito? Ou o que é que tu sugeres? Essa é uma questão muito frequente aqui no contexto moçambicano, porque, embora a língua portuguesa seja oficial, temos as línguas locais, temos a influência do inglês e de muitos outros países. Sim. Portanto, temos um contexto multicultural e é uma pergunta que cada vez mais entra no consultório, é um facto. Entendi. Quando é que devemos, quando devemos incorporar uma nova língua? Devemos, antes de mais, perceber se temos condições de ter as duas línguas, em que a criança conviva diariamente com a mesma exposição e frequência e consistência das duas línguas. Isto é, se um pai fala a língua portuguesa e uma mãe fala a língua inglesa, é importante a criança saber que com o pai vai falar em português, com a mãe vai falar em inglês. Olá outra vez, desculpem, acho que houve aqui um pequeno problema tecnológico, mas estamos de volta com a Catarina, terapeuta da fala. Estávamos à conversa sobre questões simples de terapia da fala, espero que não tenham ido embora. E eu estava a perguntar à Catarina sobre a questão bilíngue, que é uma coisa que nos perguntam muito. E ela estava a responder, não sei se conseguiram ouvir, a dizer que não havia um timing para introduzir uma segunda língua. O importante era que a criança fosse exposta às duas línguas, não é? Às duas ou mais, de forma igual. Ou seja, quando fala com a mãe, fala numa língua, com o pai com outra língua, ou outra pessoa, mas que sejam línguas estimuladas na criança de igual forma. E que isso não era impeditivo ou não atrasaria o desenvolvimento da fala na criança. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Catarina. Sim. É sempre bom uma família ponderar se de facto irá ter condições para assegurar a exposição equilibrada a ambas as línguas. Okay? E também é importante assegurar que a criança está a ter o desenvolvimento que é esperado ao nível da língua primeira, da língua materna, ao nível do vocabulário, da construção frásica e da utilização no contexto. Portanto, nada indica que não seja bom, até porque ser bilingue faz com que várias partes do cérebro sejam estimuladas e, portanto, desenvolve também outras competências que uma só língua não chega assim tão rápido. Até porque hoje em dia o ser bilingue no mundo em que nós vivemos é uma coisa muito importante. É uma capacidade muito importante. E quem diz duas línguas diz mais, não é? Certo. Portanto, é uma coisa... Bom, hoje em dia, num mundo mais global, não é? É importante termos conhecimento de várias línguas, mesmo para o crescimento, o desenvolvimento, interação com outros. Sim, ressalvo só um aspecto que é muito importante e que aqui é muito frequente, que é: existe o português europeu, que é o português, a língua-mãe, e depois existe o português falado noutros países que também têm a língua portuguesa como língua oficial, como Moçambique, mas que, na verdade, as pessoas nem sempre tiveram modelos adequados ao nível do português europeu para o ensino. Portanto, aqui fala-se a língua portuguesa, mas, por exemplo, eu acompanho alguns casos de alguns jovens que nenhum dos familiares é um bom falante ao nível da língua portuguesa, portanto eu também não posso esperar que o discurso dele seja fluente ao nível da língua portuguesa. Portanto, é importante que seja estimulado ao nível de várias línguas, mas por falantes adequados dessa língua. Portanto, que saibam o vocabulário, saibam utilizá-lo e saibam construir frases gramaticalmente corretas. Ok, bom, acho que ficou claro aqui a questão da bilingue. Agora, queria introduzir um tema um pouco diferente,
que se calhar não estão à espera que seja tratado pelo terapeuta da fala, não é? E o que eu ia questionar à Catarina é sobre a voz, não é? A voz é uma coisa tão importante que nós temos e quando tem problemas é quando a gente sente que, não é? Que tem algum defeito. E a voz é uma coisa que nós usamos praticamente todo o dia. E eu queria te perguntar algumas coisas sobre a voz, não é? E queria também que tu explorasses um bocadinho esse tema numa questão mais de prevenção e não tanto de doença, não é? Nós muitas vezes só nos preocupamos com algo quando deixamos de ter ou quando perdemos, não é? E às vezes é mais fácil cuidarmos ou prevenirmos do que depois ir fazer tratamentos ou perdermos aquela parte que nós não estávamos a contar. A voz é uma das áreas de intervenção do terapeuta de fala que mais se relaciona com o estilo e com os hábitos de vida. Costuma ser que somos o que comemos, a voz é o que somos e o que comemos e o que bebemos. Portanto, uma boa qualidade vocal depende de um bom sono, de não fumar, não beber, não ingerir alimentos que não são saudáveis e não usá-la de forma inadequada, portanto, o mau uso e abuso vocal, não a expormos a condições adversas, nomeadamente diferenças de temperatura, ar-condicionado, ambientes poluídos. E, portanto, a voz, de facto, é uma ferramenta para todos nós no nosso cotidiano. E quando ela começa a fraquejar, nós queremos é puxar mais por ela, mas nem sempre o nosso corpo está nas melhores condições para puxar mais por ela. Portanto, é importante nós sabermos utilizar a voz de uma forma adequada para que ela tenha uma longa vida, certo? E há pessoas, não é, que vivem da sua voz. Há profissões tão importantes que nós conhecemos e que vemos no dia a dia que dependem muito da voz, não é? Sem Podes dúvida. dar alguns exemplos de algumas estratégias ou exemplos de profissões que não vivem sem a sua voz? Estamos a falar de quem nos educa, os educadores, os professores, tanto do ensino básico como do ensino superior, apresentadores, locutores de rádio. Quando vamos, por exemplo, a aulas de atividade física, em que é um ambiente altamente competitivo ao nível da utilização da voz para contrariar todas as adversidades, os terapeutas, que usam muito a voz, os padres, os líderes religiosos, os pastores, os políticos e os cantores. Portanto, é quase quantidade, exato. De profissões que nós nem sempre damos valor a esta parte, não é? Sim, e o que acontece muitas vezes é isso. Nós só, de facto, começamos a tentar dar mais valor quando começamos a perder. E, a maioria das vezes, o cuidado básico não é tomado em conta. Ou seja, estamos a falar de uma hidratação regular com líquido, de preferência água ou chás à temperatura ambiente. Okay. Estamos a falar de fazer o equilíbrio entre o uso da voz e olharmos ao nosso redor para averiguar se de facto temos as melhores condições, se não estamos a levar com o ar-condicionado, com a poeira, com o ruído das limpezas, com o ruído do outro lado da estrada e com as obras. Portanto, e se o nosso corpo também está em boas condições, por exemplo, se eu não dormir bem, isso vai se manifestar pela minha voz. Se eu estiver a fazer a atividade física, eu tenho que fazer aqui uma coordenação entre a respiração correta e a utilização da voz. Eu vou estar a esforçá-la. Ok, boa, Catarina. Então, dicas para cuidar da sua voz. Uma hidratação correta, de bebidas à temperatura ambiente, certo? Certo. Um bom sono, um bom descanso. Uma maçã por dia. A maçã é um dos alimentos mais recomendados ao nível da hidratação da voz, para além de ser um alimento saudável. Portanto, se vão ter uma reunião, um webinário, se vão dar uma palestra, não consumam fritos, nem chocolates, nem bebidas gasificadas, porque a vossa voz irá ficar alterada.
já sabem, álcool, tabaco, inimigos número 1, e se juntos estiverem, um cocktail explosivo vai dar ao nível da voz. Também sabemos que ao nível da medicação também há certo tipo de alimentos que deixa as mucosas das nossas cordas vocais mais secas. Devia ter deixado aqui um copinho de água para vocês também ficarem a ver, não é, Catarina? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é principalmente isto, fazermos o balanço do custo-benefício entre a utilização da voz. Se eu não estou nas melhores condições, será que aquilo que eu quero dizer só pode ser dito através da fala? Ou posso tentar utilizar outras formas, a escrita, alguns gestos naturais, aguardar e falar quando estiver em melhores condições? Okay. Pronto. Pessoal, já sabem, cuidar da voz é importante. Principalmente quem usa a voz como instrumento de trabalho, está bem? Nós vamos falar um bocadinho mais à frente de um projeto que temos para cuidar da voz, para vos ajudar também a prevenir. Só a última coisa sobre a voz que gostava de perguntar aqui à Catarina é se há forma de treinar a nossa voz ou treinar o nosso discurso, ou se nós temos uma profissão assim que tem que motivar equipas, que tem que saber lidar com outros, se há alguma forma de nós conseguirmos treinar isto, ou muitas vezes a gente aquela pessoa tem um jeito natural que já nasceu com isto. Ou também é possível quem não nasceu com isto conseguir treinar e desenvolver mais aptidão nessa área? Existem alguns exercícios, mas é muito importante todos os dias nós alongarmos a base da nossa voz. Ou seja, é como se fossem as raízes da nossa árvore, ou seja, os ombros, o pescoço. Normalmente quem usa erradamente a voz tem uma tensão acumulada nos ombros e no pescoço. Portanto, exercícios de relaxamento e de mais despertar do pescoço, dos ombros, a rotação para a frente, para trás, o pescoço também. Ao nível da respiração, ter consciência de onde é que vem o meu ar, se vem mais de baixo, mais de cima, se só vem dos ombros, porque quanto melhor eu fizer a utilização do ar, mais projeção eu vou dar à minha voz, sem prejuízo para o meu corpo. Portanto, também exercícios ao nível de relaxamento dos lábios, dos músculos, da língua, portanto, dependendo da maratona que vamos fazer com o uso da voz. Mas estas ideias iniciais dos ombros, do pescoço, se já sentiram alguma vez quanta tensão acumulam ao longo do dia, e ao nível da respiração. Portanto, é um bom começo para refletirem sobre a vossa respiração e a vossa tensão acumulada nos ombros e no pescoço. Sim, que há bastante. Hoje em dia o que não falta não é nas profissões que cada um tem, principalmente quem senta muito à secretária, praticamente todos têm imensa tensão. Isso nós na fisioterapia apanhamos imenso. Pronto, Catarina, não quero me estar a alongar muito mais. Gostaria de perguntar se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre a terapia da fala, alguma coisa que nós ainda não falámos assim em específico, dar aqui mais uma dica sobre quando a melhor altura para ir ao terapeuta da fala, se está aqui ainda alguma coisa por dizer. Muito mais haveria por dizer, mas principalmente para os pais, que são das crianças, que são o público-alvo com o qual eu trabalho diariamente. Muitas vezes o melhor brinquedo são vocês. Aquilo que de melhor podem oferecer aos vossos filhos não é o brinquedo mais caro ou o brinquedo da última geração, mas o vosso tempo, a vossa disponibilidade mental para criarem momentos de comunicação de qualidade e de relação. Muitas vezes só o simples brincar com o corpo, a apanhada, a escondida, é uma brincadeira que vai perpetuar-se na memória daquela criança. Portanto, é muito relevante sabermos utilizar os materiais que temos em casa. Muitas vezes não precisamos de investir muito dinheiro, mas sabermos utilizá-lo. E também nisso o terapeuta da fala pode dar-vos uma ajuda importante.
Ao nível da colaboração com outros profissionais, é um caminho que ainda está a ser feito aqui em Moçambique, também porque existem menos profissionais portanto, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com alguns profissionais e é sempre um crescimento diário. Para a utilização da voz, fiquem atentos às nossas próximas publicações, porque iremos ter algo surpreendente e inovador para vos oferecer. Sim, estamos a programar uma série de workshops relacionados com a voz, já provavelmente para o próximo mês, então não percam as novidades, fiquem atentos às nossas páginas na Physiolab. Se tiverem mais questões sobre terapia da fala, podem contactar-nos através das redes sociais. A Catarina vai estar sempre disponível para responder. Caso também queiram agendar alguma consulta com ela para tirar alguma dúvida, ou mesmo porque depois de ouvir esta conversa perceberam que se calhar podem ajudar mais a vossa criança, ou se têm um familiar que pode beneficiar também, já sabem, podem contactar-nos. Gostava de agradecer a toda a gente por nos ter ouvido. Partilhem este vídeo, façam like nas páginas e até à próxima semana, que a gente vem com mais um tema. E obrigada. Obrigada. Mais alguma coisa, Catarina? Agradeço o convite, agradeço que vocês que tiveram a ver ou que irão rever esta apresentação. Esta conversa, é verdade. E não hesitem, se tiverem alguma dúvida que o terapeuta da fala vos possa ajudar, já sabem onde e como me encontrar. Exato, já sabem como encontrar a doutora Catarina e fiquem atentos ao workshop sobre a voz que nós vamos lançar em breve. Obrigada e até à próxima.